a Deus pela oportunidade de estar aqui, louvando o seu nome, e agradecer aos irmãos pelo convite. Vamos adorar a Deus, porque o Senhor é bom. E Ele está presente desde que nós começamos a louvar o Senhor nesse lugar e a invocar o seu nome. A promessa dele que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, essa promessa começou a se cumprir. Aqueles que estão com seus corações abertos, conectados com o céu, podem sentir algo diferente. Porque o culto, ele é coletivo, mas ele também é pessoal. E não adianta nós estarmos com pensamento em outras coisas. E aqui dentro, precisamos nos render inteiramente a Deus, para sentirmos sua graça, seu poder, sua misericórdia. Aleluia. Sentir a renovação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos preparando para este mundo, para enfrentarmos esse mundo. Estamos vivendo em uma época de grandes crises em todos os sentidos. E a igreja nunca foi tão atacada como nesses últimos dias. E o lugar de se refugiar é aqui. Glória a Deus. O lugar de se refugiar, de se lançar na presença dEle e de se encher da presença do Senhor é aqui. Porque apesar das tempestades, a igreja sairá vencedora. Alguns vão ficar para trás, infelizmente, porque não estão conectados totalmente com o Senhor. Mas aqueles que estiverem com seus corações rendidos, aqueles que estiverem vivenciando o Evangelho nas suas vidas, desejando os céus em seus corações, esses sim sairão vencedores. A trombeta soará e nós sairemos desta terra. Aleluia. E o nome do Senhor será exaltado para sempre. As nações irão ver que não há Deus como nosso Deus. Os povos irão ver que não há Senhor como nosso Senhor. E aqueles que tanto zombaram do Evangelho ficarão boquiabertos com tudo o que vai acontecer. E nós precisamos nos preparar. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar aqui neste mundo de pecado. E por isso eu estou confiando nele e em sua promessa. Glória! Mestre, a tempestade se aproxima. As ondas estão ficando violentas. O mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio. A embarcação vai afundar. Não é assim que a gente pensa? Filho, tanto que eu te ensinei, aleluia, como deverias confiar. E os meus milagres te mostrei, para tua fé multiplicar. Você é o barco e o mar, fui eu quem fiz. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar,
pois quem está dormindo nele, quem é? É Jesus de Nazaré. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu quem fiz, aleluia. E só vai sucumbir se eu deixar. Oh, glória, glória! Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Só o piano aqui bem baixinho. Quero ouvir você cantar. Aquele que é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Glória. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. Aleluia. O barco, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aquele que está no mar é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homem de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Oh, glória seja dada ao Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido agora o jovem Levi. Ele vai estar orando pelo pastor Leandro Tavares, que estará ministrando poderosa palavra do Senhor nessa noite. Um grande amigo meu, é uma honra estar aqui, juntamente com a nossa amada igreja. Oramos. Deus maravilhoso, Deus eterno Pai, eu venho aqui, Deus, agradecer por o Senhor ter posto a mão nesse evento, Deus, ter feito ele acontecer independentemente de cada fator que poderia acontecer, Deus. Oh, Deus, também venho agradecer,
Ó Pai, pela vida de cada homem que veio aqui, dá seu louvor, Deus, dá sua contribuição na obra e também vai agradecer o Senhor, dá um intuito na vida de cada um aqui de vir e participar da obra, que participar desse evento, Deus. Também venho pedir, Deus, para que o Senhor tenha colocado no nosso coração a palavra, Deus, que o Senhor já colocou no coração do homem que irá pregar, Deus. Amém. Oi, glória a Deus, a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Meus queridos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, poder ministrar a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso amigo Sávio, né, que é um grande amigo. Também está ali o nosso amigo George, que é uma benção também. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, todos os irmãos, né? E estou feliz também de poder conhecê-los, né? Porque já conheci o Sávio, George, sua esposa, mas alguns irmãos ainda não conheciam dessa igreja. É um prazer enorme, a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero ser breve. Pegue a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo, melhor dizendo, terceira carta de Paulo, porque Paulo já tinha escrito uma primeira, então essa aqui seria a terceira, né? Mas a gente não tem a primeira, a gente lê como segunda, né? Mas Paulo já tinha escrito uma carta. Então, na sua Bíblia, como está a segunda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 9, para a glória de Deus. Eu quero respeitar o tema que foi nos dado, falando sobre, né, o que está no tema. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, quem achou, irmãos? Verso 7 diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Amém, meus irmãos? Pode sentar, por favor. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, eu queria pedir só um pouquinho de água aqui. Glória a Deus, a minha garganta, nós estamos aí numa grande jornada de ministração, a garganta às vezes quer enferrujar um pouco. Meus queridos irmãos, eu quero ser bem breve nas palavras que o Senhor ministrou ao meu coração. Nós encontramos o capítulo 3 de segundo os Coríntios, o apóstolo Paulo dando sequência a uma
a um fato que ele abordou desde os capítulos anteriores. Era a respeito da dúvida do ministério do apóstolo Paulo. Se você ler o capítulo que lemos, o capítulo 3 todo, você vai ver que tem uma massa de gente na igreja de Coríntio que está duvidando do apostolado do apóstolo Paulo. Duvidando por quê? Duvidando porque os apóstolos, os ministros que iam pregar na igreja de Corinto, quando eles chegavam lá, eles levavam cartas assinadas e escrita com o nome dos apóstolos de Jerusalém. Eu imagino que certamente o nome de Pedro estava lá, já que Pedro era o pastor, fundador da igreja em Jerusalém. Eu quero que você redobre a sua atenção no que eu estou falando aqui agora. O apóstolo Paulo então vai sofrer palavras contrárias ao que dizia respeito ao seu ministério, porque os homens de Coríntios vão duvidar do ministério de Paulo. Haja vista que uma carta escrita com a letra dos apóstolos de Jerusalém fazia com que os pregadores que ali chegavam fossem ovacionados no meio da multidão, e as pessoas respeitavam ele porque ele tinha referência. A sua referência era a igreja matriz, a igreja de Jerusalém. Pastor, onde está isso? É só você ler o capítulo 3 todo, você vai ver que Paulo está falando de carta, e Paulo vai dizer o seguinte para a igreja. Paulo vai dizer: vocês, igreja de Coríntios, vocês são a carta de Deus, mas vocês são uma carta não escrita com tinta ou caneta, vocês são a carta de Deus, escrita pelo Espírito Santo de Deus. Detalhe, igreja de Coríntio, vocês são uma carta de Deus, mas a carta que vocês são não é as pedras da lei. A carta que vocês são é a carta que o Espírito Santo decidiu escrever, e esta carta, ela é um coração de sangue. Então Paulo está recorrendo à lei de Moisés para explicar mais ou menos para a igreja de Coríntio qual era a diferença de estar pautado na lei de Moisés e estar pautado na graça do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é bem verdade que no capítulo 3 é onde Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós encontramos no início da nossa fé os nossos mestres, e eu não quero aqui desonrar ninguém, mas os nossos mestres ensinavam que a letra era a Bíblia. Se você estudasse a Bíblia demais, você ficava louco. Se você fizesse teologia, você enlouquecia. Isso era uma falta de conhecimento, infelizmente, da igreja passada. Mas nós sabemos que o que Paulo está dizendo aqui não é o conhecimento das Escrituras. Haja vista que Paulo foi o homem que mais conheceu da Bíblia Sagrada. Paulo conheceu tanto, que Deus, diferente dos apóstolos, o apóstolo Pedro que dizia, para ser apóstolo tem que andar com Cristo, ter visto ele curar, ter visto ressuscitar cego. Aí Paulo vai entrar na carta dizendo: tudo bem, eu não andei, eu não vi, eu não estava com vocês quando o morto ressuscitou, mas eu conheço um homem que, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, mas esse homem ele não andou aqui na terra não, ele andou no céu com Jesus, e ele viu coisas inefáveis que eu não posso contar a você. Detalhe, quando Paulo vai escrever sobre Santa Ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que foi que Paulo recebeu do Senhor? Paulo recebeu o pão da ceia, é isso que ele está dizendo. Agora eu pergunto para vocês: vocês já viram o apóstolo Paulo em Jerusalém num culto com Jesus? Vocês já viram o apóstolo Paulo com Jesus quando ele estava ministrando a ceia com os apóstolos? Ele não estava lá, mas Jesus chama ele aos céus e diz: Paulo, se senta, porque lá embaixo tem uma contenda, dizendo que você não pode ser apóstolo, porque você não andou comigo. Faz o seguinte, senta, e eu vou fazer a ceia com você. E ele parte o pão lá no céu e dá a Paulo. Aí Paulo diz: porque eu não recebi de Pedro, eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei. Dê um glória a Deus para Jesus. Glória. Alguém está indagando o ministério desse homem. Paulo vai ser perseguido por esta igreja em alguns momentos, algumas dúvidas. E aí, meus queridos irmãos, no capítulo 3, Paulo vai falar da glória do reino de Deus. Só que detalhe, se você ler do verso 7, onde eu pedi que vocês lessem, você vai ver que no verso 7 Paulo começa falando de espírito versus morte. Paulo fala do ministério da morte. Paulo diz o quê? O ministério da morte foi eficaz e teve muita força. O ministério da morte foi muito glorioso. O ministério da morte teve muita força nos seus dias. E quando foi isso, pastor? O apóstolo Paulo em Romanos disse que a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés. Reinou. Então Paulo vai dizer que quando Moisés chega com a lei, a morte não reina, a morte agora é dominada pela lei. Pastor, não estou entendendo, é simples. De Adão a Moisés, se você pecasse, você não morria imediato, você morria com consequências, talvez de um acidente, de um desastre, de uma catástrofe, talvez você morresse. Mas a morte não chegava, mesmo que você pecasse. Se você prostituísse de Adão a Moisés, a morte não te matava. Se você roubasse de Adão até Moisés, a morte não fazia nada com você, e você talvez morresse por consequência da vida. Mas quando chega Moisés, trazendo as tábuas da lei, as tábuas da lei diziam assim: quem pecar, morre imediatamente. Então a morte perde o seu domínio. Por quê? Porque agora a lei passa a ser maior que a morte. A lei passa a dominar. Ou seja, um exemplo: o varão aqui pecou. A lei de Moisés fazia com que a morte viesse na presença dele na mesma hora. A lei de Moisés trazia a morte para ele imediato. Pecou? Pecou. Agora você vai morrer. E ele trazia a morte para matar. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: vocês não perceberam a eficácia da morte quando era a lei que predominava. Vocês não perceberam quão forte era o poder da morte, mas essa força não vinha dela, essa força vinha da lei. Vocês estão aqui ou não? Então Paulo vai dizer, no verso 7 ele diz: mas, verso 7 e 8, mas se o ministério da morte foi eficaz, quanto mais o ministério do Espírito. Se o ministério da morte foi glorioso, quanto mais o ministério da vida do Espírito. Eu vou ler de novo para vocês, versos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, olhe para cá, meus irmãos. O pregador que prega letras gravadas na pedra, ele só tem poder de matar. O pregador que vive só letras, ele só mata. E eu não estou falando de conhecimento como nos ensinaram. Eu estou falando que o ministro que só vive da letra, e ele acha que entrar no céu é uma coisa tão impossível, que tem uma parede muito alta, e que você vai precisar morrer para você subir esta parede, para você passar por essa parede, ou então você não entra no céu. Isso era se o céu fosse meu ou seu. Mas para entrar no céu só tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Então, se Jesus é o caminho, Jesus é quem leva o homem ao céu, sim ou não, igreja? Aleluia. Então Paulo está dizendo: vocês estão enganados. É porque vocês estão focando na lei de Moisés. A lei de Moisés impossibilita o homem de entrar no reino. A lei de Moisés coloca um véu. Pastor, qual o tamanho do véu? O tamanho do véu lá dos dias de Jesus tinha 18 metros de altura, 9 de comprimento, feito em 72 dobras, um palmo de largura, sendo que era 300 sacerdotes puxando em bois e em rodas para trepar esse enorme véu. Quando atreparam esse enorme véu no templo que foi construído por Herodes, estava lá o grande véu de um palmo de linho maciço, grosso demais. Mas aí quando Jesus está em cima da cruz,
ele olha para o céu e suspira e dá graças ao Pai e morre. E quando ele diz está consumado, a Bíblia diz que um terremoto, detalhe, se você ler o texto sexto certinho, você vai perceber que o terremoto que aconteceu quebrava as penhas no meio. O terremoto que aconteceu passava dentro dos cemitérios e as almas pulavam para fora. E o terremoto que aconteceu vem descendo de cima do monte e vai procurando o templo. E de repente lá no templo, quando o sumo sacerdote estava sacrificando o último cordeiro do sacrifício, a Bíblia diz que o véu de forma simples se rasga. Parecia papel rasgando. Um véu de 72 dobras, feita do linho mais precioso, um véu alto, um véu grosso, rasgou como papel. Sabe o que é isso? Isso é o poder da graça. Cá para nós, você está aqui sentado nessa cadeira ouvindo esta palavra por causa de um poder chamado poder da graça do reino. Porque senão, meu irmão, você estava perdido aí no mundo e ninguém conseguia te arrastar, ninguém lhe trazia para a igreja, mas o Espírito Santo te via, o Espírito Santo te encontrou, o Espírito Santo te acha e ele trouxe. Aleluia. Então Paulo diz no verso 7 e 8, ora, vamos ler, verso 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Glória a Deus. Vamos tentar voltar um pouco atrás, lá no livro de Êxodo, quando Deus foi dar lei a Moisés. Lá no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus manda Moisés jejuar, orar, se purificar. O povo também tem que jejuar, tem que se preparar para o terceiro dia. E Moisés vai subir o monte. Moisés sobe o monte, Deus manda limitar o monte, dizendo: aqui ninguém passa, só você e Arão. Arão vai até uma determinada área e você sobe até lá. Detalhe, Deus tinha dado uma visão a Moisés de uma sarça pegando fogo, que nós sabemos bem que a sarça pegando fogo era o próprio Moisés, que quando subisse em cima do monte, o fogo ia descer e não ia consumi-lo. Então Moisés é o único homem que consegue provar da graça no Velho Testamento. Por quê? Porque o fogo batia e não consumia. Por quê? Porque Deus tinha transformado ele em uma sarça. Então Moisés está em cima do monte, orando a Deus. Deus desceu, está lá no texto, não é o que estou inventando. Deus desceu, trouxe os anjos, trouxe trombetas de arcanjo, trouxe fogo, trouxe buzina, trouxe fumaça e trouxe trovão e trouxe relâmpagos. Está lá no texto. Quando Deus diz para Moisés: agora eu vou falar, aí Deus começa a falar. Só que a voz de Deus, para quem lê a Bíblia sabe que a voz dele, se nós ouvir, nós carnais, a gente morreria, porque a voz dele é um estrondo muito forte, comparado a trovões, a relâmpagos e comparado a cachoeiras de água muito poderosas. Então Deus falava, e enquanto Deus falava em cima do monte, o povo lá embaixo tremia de medo. Quando Moisés desceu, o povo olhou para Moisés e disse: Moisés, fala tu com Deus e não nós, porque eu tenho medo. Então Deus, ali no Velho Testamento, impediu, o próprio Deus impediu um propósito dele mesmo. Qual era o propósito de Deus? A Bíblia diz que Deus mandou o povo ir, porque Deus queria transformar aquela nação em nação de sacerdotes. Agora eu pergunto para você: o povo de Israel é uma nação de sacerdotes? É? Não, o povo de Israel não é nação de sacerdote. Não é nação de sacerdote. O povo de Israel tem um sacerdócio resumido em Levi. E a lei que Deus queria entregar era para transformar todo o povo de Israel em sacerdote. Vocês estão aqui ou não? Está lá no texto. Então Deus chama o povo e diz: leva o povo. Só que eu vou falar, eu não sei como é que eles vão ficar quando eu falar. E Deus começa a falar, o fogo está queimando, e a Bíblia diz que o monte está balançando, batendo no outro, balançando, e os trovão, e Moisés está lá dentro, ouvindo Deus falar, nenhuma calmaria tranquila. Só que, detalhe, o povo teve medo, então Deus não cumpriu o propósito que ele tinha. Qual era o propósito? Transformar toda a nação em sacerdote. Aquele povo não recebeu essa bênção, porque eles tiveram medo e não conseguia,
não queria mais falar e ouvir a voz de Deus. Então o que acontece? Deus dá uma pausa, resume o sacerdócio em Levítico, e os anos passam, depois que os anos passou, então Deus disse: agora é a hora do meu reino descer para a terra e cumprir o que não foi cumprido em Êxodo, lá em Moisés. Só que detalhe, quando Deus desceu no monte, o monte tremia, fogo pegava, a trombeta berrava, era um estrondo, era um balançado. Mas quando o reino de Deus chegou, foi diferente. Quando o reino de Deus chegou, ele chegou no ventre de uma mulher simples, no ventre de uma mulher pobre. E imagine onde ele ficou. Ele ficou dentro de uma manjedoura. Ali era o reino de Deus. O reino de Deus agora está dentro de uma manjedoura. O povo teve medo do poder de Deus, o povo teve medo da forma que Deus apareceu. Então Deus resume a glória dele em uma simples criatura humana, se despindo da sua glória, deitando numa manjedoura e esperando os anjos adorar. A Bíblia diz que os anjos descem e começam a adorar, e os anjos dizem assim: eis o sinal do reino de Deus na terra. Qual é o sinal? O sinal é: vocês encontrarão o menino vestido de panos. Ou seja, Deus agora está esfarrapado em vestes humanas, só para introduzir o reino dele no meio dos homens, só para botar o reino dele. Agora, se você crê nisso, levante a sua mão. Levante a sua mão. O Espírito Santo de Deus te chamou, porque Deus quer colocar o reino dele na sua família, o reino dele na tua casa, o reino dele na sua vida, o reino dele em você. Glória. Espera aí, irmãos. Mas Paulo está dizendo que é glorioso. Glorioso é um monte queimando, glorioso é trovão, é relâmpago, é fogo, é terremoto. Isso é glorioso, é verdade. Hoje a igreja que vivemos, irmãos, o culto é glorioso quando acontecem essas coisas. É quando cadeiras é quebrada, é quando os irmãos pisam no pé de outro, é quando os irmãos correm. Eu não estou dizendo aqui que isso aqui é errado, mas eu estou dizendo que isso não é tão glorioso. O que é glorioso é quando o Espírito Santo chega como que um vento veemente, impetuoso, e ele encontra a igreja como? Irmão Tiago, a Bíblia diz que eles estavam em contínua oração. Detalhe, sabe quantos crentes eram para ser batizados naquele dia? 500, só foi batizado 120. Prestou atenção? É só você ler direito. Naquela época Jesus tinha, a igreja de Jesus era 500 crentes, só foi batizado 120. Agora por quê? É só você ler o texto. O texto diz assim: e naquele dia eles foram perseverar em oração. E o resto? O resto estava por aí como hoje. Quantos crentes não tem em Limoeiro do Norte? Quantos crentes não tem na nossa nação? Quantos crentes não tem no Brasil e no mundo? Detalhe, às vezes o Espírito Santo vem, faz a obra e muitos perdem. Por quê? Porque no momento de estarmos ouvindo, o momento da gloriosa presença do Espírito Santo, nós estamos gastando tempo com outras coisas. Detalhe, aí o apóstolo Paulo continua, e no verso 9 ele vai dizer assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Primeiro Paulo faz alusão a espírito e a morte. Agora ele vai falar de justiça e condenação. O ministério de Moisés era o ministério de condenação. Eu afirmo a vocês, o ministério de Moisés era o ministério da matança. O ministério de Moisés só matava. O ministério de Moisés só traz morte. O ministério de Moisés só dá sentença. O ministério de Moisés, condenação. Pastor, quem é que está dizendo isso? É Paulo aqui. Paulo diz: porque o ministério da condenação veio glorioso. Agora cá para nós, e o ministério da justiça, como virá? Pastor, o que é ministério da justiça? O ministério da justiça é aquele espírito
porque foi derramado sobre nós. E a Bíblia diz que quando nós pecamos, Ele nos convencerá do pecado e do juízo. Pastor, o que é isso? O Espírito Santo não lhe mata quando você peca. O Espírito Santo te corrige e manda você se arrepender. O Espírito Santo lhe transforma. O Espírito Santo lhe chama atenção. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo corrige, porque este é o ministério. Irmãos, cá para nós. Se a gente vivesse na lei de Moisés, aonde estaríamos nós agora? Se a gente congregasse na igreja do pastor Moisés, aonde era que a gente estava agora? A igreja do pastor Moisés é mais ou menos assim: você pulou a cerca, roubou uma manga do pé do vizinho, bota no meio do arraial, cada um pegue pedra e vamos resolver a causa. O ministério do pastor Moisés era assim: teve fofoca no ciclo de oração, foi? Traga a irmã, chame ela cá. E Moisés então ia julgar com anciãos, ia determinar o que você ia receber como pena. Meus irmãos, cá para nós, se o pastor Moisés dirigisse a igreja brasileira, vocês podiam correr, meu irmão, se esconder na caverna mais profunda, porque certamente todos nós morreríamos. Mas pela graça e misericórdia de Deus, não é mais o pastor Moisés, mas agora é o Espírito Santo que está na igreja. Pastor, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que agora a gente pode pecar deliberadamente. Nunca disse isso. Eu estou dizendo agora que o Espírito Santo não te mata, mas ele te pega, te joga no canto da parede e diz: te converte, te ajeita, porque senão você fica, rapaz, se ajeita. Glória. Vamos lá, irmãos, eu já vou finalizar. Verso 11. Paulo vai dizer: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que? Permanece. Sabe o que Paulo vai falar agora? Paulo vai falar de permanência e coisas transitórias ou passageiras. Diga assim: Deus, obrigado, porque o Espírito Santo é permanente. Agora você, quando aceitou Jesus, você aprendeu que o primeiro pecado que você cometia, o Espírito Santo corria, fugia, deixava você sozinho. Eu aprendi que quando você cometia o primeiro pecado, o Espírito Santo batia a porta na sua cara e dizia: tchau, meu amigo, eu não vou ficar aqui não. E não é assim. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, jamais, nunca, hipótese alguma. Mas eu estou dizendo que quando você pecar, Ele vai aguçar a tua alma e o teu coração. E a Bíblia diz que Ele convence. Ele vai lhe convencer que você errou. Irmão Tiago, Ele chega na gente e Ele diz: não, agora eu vou provar que você está errado. Isso é convencimento. Agora, como é que Ele convence? Ele convence com justiça. O que é justiça? A justiça vem de justificar. Diga assim: Jesus, obrigado, porque fui justificado. A palavra justificar é um termo usado de tribunais da época. A justificação é alguém que está sendo condenado em um tribunal e de repente um advogado se levanta, chama essa pessoa e começa a interceder por ela, e ela vai dizer que aquele condenado não teve culpa, mas agora está livre daquela condenação. E isso foi o que Jesus fez quando Ele trouxe o Espírito Santo. O Espírito Santo nos justificou diante de Deus, que nós até falhamos, até pecamos, mas nós não permaneceremos no pecado, porque Cristo já pagou a dívida que era contra nós. Obrigado. Olha só, Paulo diz: vocês estão enganados. Qual é a glória maior? É daquilo que passa ou aquilo que permanece? A glória maior é das coisas que permanecem. Detalhe, ele está falando de Moisés. Vamos continuar lendo.
vamos continuar lendo o que ele está dizendo. Eu já finalizo, eu prometo. Verso 12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Verso 13: e não somos como Moisés. Irmãos, olhe para cá. Jesus, quando falou de Moisés, Jesus elogiou Moisés em tudo, sim ou não? Sim, é só você ler lá o Evangelho. Tudo que Jesus falou de Moisés foi elogiando. A nação de Israel tinha Moisés como um grande líder, o homem mais importante. Pastor, o senhor está desvalorizando Moisés de forma alguma. Tudo que um judeu ia mencionar, eles usavam o nome de Moisés para dar ênfase na importância daquilo que ele falava. Eles frisavam muito a lei de Moisés, eles enalteciam Moisés. Jesus também elogiou Moisés, mas Paulo, quando chega, não. Paulo, quando chega, tem uma crítica para fazer a seu Moisés. Qual é a crítica? Ele diz: vocês e eu, vocês e eu não somos como Moisés. Por quê, pastor? Porque em Isaías tinha uma profecia dizendo que Jesus vinha pregar o ano aceitável do Senhor e trazer juízo. João Batista era o pregador de quê? Pregador do juízo. João Batista só chamava o povo de raça de víbora. João Batista dizia que tinha juízo, que tinha uma pá, que tinha fogo, que tinha inferno, que tinha isso, que tinha aquilo, e que aquele ser que estava ali, Jesus, veio trazer juízo. João Batista esqueceu que antes do juízo tinha que ter o ano aceitável do Senhor, que Isaías profetizou. Então ele pregou tanto juízo, que quando Jesus chegou, Jesus não trouxe juízo, porque juízo é no final da consumação do século. Ele ficou maluco. Ele disse: que negócio é esse? Eu preguei minha vida toda uma coisa, esse homem chegou, não fez nada do que eu disse, pelo contrário. Aí pergunta a Jesus, Jesus dá a resposta. O que Jesus disse? Jesus diz: diga para João Batista que agora os cegos vê, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Aí alguém pergunta: Jesus, como assim? Diga para ele que eu estou pregando agora o ano aceitável. O juiz é no final. Eu estou pregando o ano aceitável, mas sou eu. Diga a ele que não duvide, sou eu. É porque não é o tempo ainda, sou eu ainda. Meus irmãos, tem muita gente assim, que é como João Batista, prega, e no final das contas até ele duvida do que pregou. Mas eu sei que aqui tem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, e vocês têm a fé firme. Diga assim: eu tenho a fé firme naquele que me chamou para a sua obra. Paulo está dizendo: eu não sou como Moisés, porque Moisés prega o ministério que é passageiro, Moisés prega o ministério que traz morte, Moisés prega o ministério de condenação, mas eu não sou como Moisés. Verso 14, ele diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, lê de uma forma mais bonita, cumprido. Essa palavra abolido gera confusão na cabeça dos crentes. Acho que Jesus pegou o Velho Testamento, jogou no lixo e queimou e fez aquilo todo. Jesus não fez, Jesus cumpriu. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: vocês são uma igreja nova que vive em coisas velhas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: vocês têm novidade de vida, mas não vivem a novidade. Por quê? Porque vive impregnado no evangelho velho. Pastor, que negócio é esse? O evangelho velho qual é? O evangelho velho era quando o irmão entrava na igreja, aceitava Jesus, no outro dia o obreiro estava na porta dele, dizendo assim: troca as roupas, vai para o culto hoje, vai, então muda a roupa. Essa roupa toda vermelha, pode não, é da pomba gira. E essa toda preta é do diabo, o negócio preto é do cão. Esse era o evangelho da lei. E eu não estou aqui, pastor, o senhor está pregando os costumes e costumes? Não, estou pregando doutrina do Espírito Santo mesmo. Aí o Espírito Santo chega, trazendo a palavra de Deus. Aí o camarada vem, ele assaltava, ele matava, ele roubava, era um vagabundo. Chegou na igreja,
o Espírito Santo teve uma conversa durante o culto com ele, ele foi para casa. Quando ele volta de novo para o culto, ele não rouba, ele não furta, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz mais nada que fazer. Por quê? Porque a lei transformou? Não, porque o Espírito da graça o transformou. Quantas pessoas foram assassinadas pelo evangelho da lei, irmão? Pastor, o senhor está pregando, o senhor era com a igreja. Eu era da Deus é amor, e não estou falando mal dela. Lá eu aprendi muita coisa boa, a orar, a glorificar. Eu não estou falando mal de igreja. Eu estou dizendo que eu sei o que eu estou dizendo. Aquelas pessoas que botam travessão na porta dos céus, aquelas pessoas que fazem um portão acorrentado de corrente e diz: aqui você não passa. Você só passa se primeiro você trocar aí o negócio que está no seu cabelo aí. E eu estou dizendo para vocês que o Espírito Santo de Deus, antes de lhe mostrar que você não é ninguém, que você é um desgraçado, que você é um pecador miserável, antes disso, ele vai te chamar no particular e ele vai fazer você enxergar que você é isso. Sabe, uma coisa é eu dizer na sua cara que você não vale nada, outra coisa é o Espírito Santo mostrar para você que você não vale, mas a glória de Deus está em você, e agora você é nova criatura para a glória do Eterno. Pastor, o que é isso? O nome disso é reino. O nome disso é reino. É por isso que Paulo está dizendo, perceba que Paulo no capítulo 2 anterior ao 3 que lemos, Paulo está falando do perfume de Cristo. Olhe para cá. Paulo está dizendo, nós somos o bom perfume de quem? De Cristo, que é espalhado em quem? Paulo diz que esse bom perfume de Cristo é espalhado nos salvos e nos não salvos. Paulo está dizendo que o bom perfume de Cristo é jogado em quem está ali. Por quê? Porque Paulo está falando, o que Paulo está usando no literal, ele está falando da chegada de um rei dentro de uma cidade, e todo mundo se prepara, fica uma caravana na frente, e os homens vão jogando perfume. O perfume cai nos bons, mas também cai nos ruins. Assim é o poder do Evangelho. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que o Evangelho é como uma semente, e a semente, o semeador saiu para semear. Diga assim, o semeador saiu para semear, e ele vai jogando. Bruno, ele não escolhe aonde vai cair. Cai na pedra, ele não liga. Cai no barro, ele não se preocupa. Cai na areia, ele não se preocupa. Sabe por quê? Porque o bom perfume de Cristo é jogado em todos, seja bom ou seja mal. Agora tem um detalhe: o Espírito Santo vai pegar aqueles, aleluia, que sentirem esse aroma, e o Espírito Santo vai trazer para o altar de Deus, e vai transformar essas vidas de uma forma tão poderosa, tão violenta, que elas não sentirão mais este mundo na sua carne, mas elas agora se conectarão com os céus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o pastor daqui é o senhor, né? O sábado me apresentou, né? Está em dívida comigo. O pastor sabe que hoje é uma luta para você pregar para alguém, para você alinhar o cristão, para você alinhar a igreja. E tem aqueles que chegam para o pastor e dizem: ah, pastor, é difícil demais. É difícil nada, irmão. Difícil se você estivesse na lei de Moisés. Não é difícil, por quê? Porque a Bíblia diz que temos aquele que auxilia nas nossas fraquezas, chamado de Espírito Santo. Pastor, por que só eu acho difícil? Só você acha difícil porque você só quer o que o Espírito Santo não quer que você queira. Quando você passar a se dobrar para o Espírito Santo, aí você vai ver que não é difícil. Pelo contrário, o Espírito Santo lhe dá força. Por que isso, pastor? Porque no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz: homens que tiraram força da onde não tinha, enfrentaram o poder do fogo, enfrentaram o poder da espada, enfrentaram o poder da morte, enfrentaram o poder da dificuldade, enfrentaram o poder das lutas, e eles venceram, porque Deus estava com eles. Agora, irmão, a gente vive um evangelho furreca de fraqueza.
Que se o pastor não pregar autoajuda, ou não fizer um curso um curso de autoajuda, de coach, o pastor não é bem visto. Só que coach não lhe bota no céu. Agora esta palavra simples, esse evangelho simples, ele transforma qualquer homem que se encontre com ele. Você pode até vir aqui encontrar um pastor coach no culto pregando, e você chorar, ir para casa emotivo, alegre, mas no outro dia o seu problema lhe consome de novo. Mas se você pegar esta palavra, botar no teu coração, Davi disse: eu guardei foi no coração, porque se eu guardar no coração eu não peco, se eu guardar no coração eu não fracasso, se eu guardar no coração eu permaneço, se eu guardar eu fico. Está dizendo aos Coríntios: nós não somos igual a Moisés. Olhe para cá, verso 15. Diz assim, ó: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Verso 17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É o versículo dos irmãos pentecostais, não é verdade? Não é, Tiago? Os irmãos pentecostais dizem assim: a Bíblia diz que onde está o Espírito Santo há liberdade. Você tem que correr, quebrar a cadeira, dar a voadora, pular do altar, subir parede, porque tem liberdade. O Espírito Santo não quer que você faça isso. Liberdade aqui é de libertação. De quê? Do pecado. Porque ele está falando de quê? Ele está falando da lei de Moisés. Lei de Moisés liberta alguém? Liberta não, a lei mata. Olha para cá. O brilho que estava sobre Moisés era superficial. O brilho ficava no rosto, mas não entrava na alma, não penetrava e não mudava caráter. O Espírito Santo que recebemos é diferente. Às vezes ele não está no rosto visivelmente, mas ele está na alma, e ele trabalha por dentro, regenera por dentro, transforma por dentro, liberta por dentro. A glória de Moisés fica pregada no rosto, mas não muda o caráter de Moisés. O Espírito Santo não. O Espírito Santo pega qualquer um pecador desgraçado, entra dentro e vai transformando em glória e em glória. Aleluia, dê glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga assim: nós somos transformados de glória em glória. Pastor, que negócio é esse? É hoje você acorda nesse nível, amanhã quando você acorda você está em outro nível, o tempo passa, você está em outro nível. O que é isso? Isso é crescer em glória em glória. Só que a gente olha para a igreja brasileira e parece que a igreja brasileira está voltando para trás. Parece que ela pegou um avião, pastor, e o avião faltou combustível, ela está decolando, mas é para baixo. Sendo que Paulo está dizendo, olha para cá, Paulo está dizendo: vocês já foram livres da lei da morte. Vocês eram para estar mortos em sepulturas. Todos vocês eram para estar condenados ao inferno. Mas o Espírito Santo pegou vocês, tirou a glória que era passageira, botou uma glória eterna. E vocês não é para retrocederem, porque a Bíblia diz: Deus não tem prazer nos que retrocedem. Mas a Bíblia diz, Paulo disse, que nós agora pegamos o Espírito Santo e como uma visão, como um avião, nós vamos decolando em glória e em glória, até chegar o ser perfeito. Paulo também diz: hoje nós vemos tudo como espelho embaçado. Tudo ainda é embaçado,
Mas chegará o dia que esta glória, ela vai ser tão real, que nós o veremos face a face como Ele é. Então esse evangelho não é um evangelho barato, irmão. Não é um evangelho barato. Então você não precisa pregar para alguém inventando uma história. Você não precisa pregar para alguém outro evangelho, porque esses outros evangelhos que se pregam não tem poder nenhum. Os apóstolos, os pregadores chegavam na igreja de Corinto, pregava tanta heresia, que um dia, no culto de Santa Ceia, pastor, os irmãos e obreiros beberam um porre, que foram para casa, todo mundo bebe embriagado, no dia da Santa Ceia. A igreja de Corinto era tão desequilibrada, que na hora do culto, um pulava, outro profetizava, outro falava em língua, outro fazia aquilo, o parente ficava com a parenta, e aí aquela coisa toda. E Paulo está dizendo: vocês ainda não sentiram o que é o Espírito Santo transformar em glória em glória. Então, irmãos, o que equilibra a igreja não é nós fazermos com que o povo entenda que nós estamos em dia difícil, e que a igreja tem que estar decadente mesmo, e que a igreja tem que sofrer isso mesmo, que é dia difícil, que a gente tem que se contentar. Jamais. Pelo contrário, Paulo disse que nós éramos para transformar o mundo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz: quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, então o que falta? O evangelho ser pregado a toda criatura. Mas os camaradas não estão pregando o evangelho. Os camaradas estão barateando o evangelho. Os camaradas estão aí nas mídias, tendo oportunidade de pregar, tendo público para pregar, tendo gente para ouvir, e mesmo assim eles ainda vão segundo o percurso das suas vontades. Mas hoje eu estou finalizando essa mensagem dizendo que vocês estão focados no reino dos céus, que nós não queremos glória passageira, que nós não queremos glória de homem, que nós não queremos glória de pastor, nós não queremos glória de ninguém. Nós queremos a glória do eterno. Nós queremos a glória do eterno. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos a glória daquele que vive e que reina para todos sempre. Glória. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu já finalizo. Bora lá, os músicos se preparando aí. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que pegaram as suas vestes e rasgaram pegaram as vestes de Jesus e rasgaram ao meio, repartindo ela em partes. Diga assim: glória a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque Jesus era o templo de Deus. Não era o templo de Herodes. Jesus era o templo. Se Jesus era o templo e o véu do templo rasgou, o véu de Jesus também tinha que ser rasgado. Então, quando rasgaram para humilhá-lo, na verdade, o que Deus estava dizendo para a humanidade é que agora a promessa que foi feita a Moisés, que aquela geração era para ser feita de sacerdote, não deu certo. Quando as vestes de Jesus foi rasgada, estava acontecendo o sacerdócio para todo homem. Pastor, onde está isso? Está na carta aos Hebreus, quando diz que agora somos nação de sacerdote. O apóstolo Pedro também diz: vocês são nações de sacerdote. Agora, quem não lê Bíblia, isso aqui não significa nada. Pastor, o que é ser nação de sacerdote? Eu não entendo muito. Nação de sacerdote é pessoas que têm o poder de acessar o reino de Deus a hora que quiser, a hora que desejar. Por quê? Porque o véu foi rasgado ao meio e nós agora estamos conectados com o Pai. Olhe para cá. Olhe para cá. Bora lá, músicos. Olha aqui. A Bíblia diz, meus irmãos, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 19: tenha, pois, ousadia para entrar no novo e vivo caminho que foi aberto, inaugurado na cruz do Calvário, isso é, pelo seu corpo.
Sabe o que é isso, igreja? Ousadia. Ousadia é crente que tem vigor de reino. Quando você, olha para cá, quando você encontra um crente que ele só sabe murmurar, fala mal do irmão, fofocar do irmão, falar isso, falar aquilo, essa pessoa ela não tem ousadia do reino. Quem tem ousadia do reino, ela não se preocupa com as coisas que estão querendo pará-la. Quem tem visão do reino, ela sabe que o véu foi rasgado e ela precisa ter ousadia para adentrar o reino. Agora, pastor, por que nos púlpitos não se tem mais milagres, maravilhas e prodígios? Porque não há mais ousadia. A Bíblia diz que a igreja do Atos dos Apóstolos, ela era tão ousada que ela se reunia para ir conquistar as vilas, para conquistar os vilarejos. Aí você olha hoje para a igreja, cada um é da igreja B, cada um é da igreja C. Quem é da igreja B não respeita a igreja C, quem é da igreja A não respeita a igreja C. Meus irmãos, nós não fomos chamados para defender a placa da igreja, fomos chamados para o reino, para o reino, para o reino. Então é hora da gente dar as mãos como igreja e correr com ousadia para entrar nos santos dos santos. Aleluia. Glória. Fique de pé. Toda a igreja fique de pé. Vamos adorar com muita ousadia. Glória. Por tua morte lá na cruz, Vamos adorar. Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Adore, porque o véu foi rasgado. Te adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, então adorarei. Adore Ele nesta noite. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda se tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda se tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia! Adore o Senhor. Oh, glória. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, adorei, Senhor, mais uma vez
adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda se tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda se tirarem minha vida, nós iremos quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória seja dada ao Deus de Israel. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Leandro Tavares, por ter aceitado o nosso convite, um grande amigo nosso. Quero agradecer também a sua esposa também, que está por aqui, a Ruth, a banda Atros por completo. Um meu muito obrigado. Agradecer ao Bruno também, que está nos visitando nessa noite. Agradecer ao cantor Tiago Nepomuceno também, que atendeu o nosso convite. Agradecer também a todos os visitantes nessa noite, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Convido agora o irmão Jairivan para estar orando, encerrando esse encontro de jovens, líder ali de jovens da Igreja de Cristo ali de Limoeiro do Norte também, nosso companheiro de lutas, para quem é líder de jovens sabe como é difícil. E quero agradecer também a todos que contribuíram, a todos que ofertaram, a todos que oraram por esse evento. E amanhã tem mais. Amanhã o cantor Gabriel Sati estará cantando e também estará ministrando a poderosa palavra de Deus. No dia 28 é o encontro de jovens lá na Igreja de Cristo de Limoeiro. No dia 28 também vai ter uma grande vigília aqui a partir das 10 horas da noite. Estão todos convidados, então que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E logo mais o pastor também estará encerrando, entregando as bênçãos apostólicas. Graça e a paz de Jesus, irmãos. Estava com saudade de Sítio Quixaba, Queridos, em João capítulo 14, os apóstolos, os discípulos estavam atribulados, porque o amigo Jesus havia falado que iria partir. E aí Jesus vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Que era para focar no que é eterno, sabe? Na casa de meu pai há moradas eternas para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse culto maravilhoso, Senhor, a qual nós sentimos a tua presença nesse lugar, meu Pai. Essa tão doce, tão maravilhosa presença aqui em meio aos louvores, em meio à mensagem, Pai, que foi ministrada. Somos gratos porque o Senhor olhaste para nós, meu Pai, nos tiraste daquele lamaçal de pecado, nos trouxeste para essa maravilhosa luz, para estarmos aqui alegres, meu Pai, em estarmos em Tua presença e fazendo, Senhor, a Tua vontade. Abençoa cada um desses jovens, cada um dos irmãos aqui do Sítio Quixaba, meu Pai, que o Senhor possa ser com cada um deles, dando força, alegria, ânimo, Senhor, para trilhar nesses caminhos que muitas vezes são difíceis, meu Pai, mas o Senhor, com Teu Espírito Santo, tem nos dado força, tem nos fortalecido para andarmos em Tua presença. Pai, despede-nos para os nossos lares debaixo da Tua graça e da Tua proteção. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos dizem amém. Deus abençoe.